Boa noite, senhor presidente Gilmar Rota. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a vereadora Nancy Tami e em nome da qual cumprimento aos demais integrantes desta casa, a todas e todos os presentes, aos que nos assistem e nos veem pelas redes sociais e pela TV Câmara. Uma boa noite a todos. Bom, senhores, eu só quero apaziguar a alma diante de uma situação bastante conflituosa que ocorreu na nossa cidade recente e, logicamente, nós temos que avaliar a situação sempre com bastante cautela e com o respeito que essa Casa de Lei sempre mereceu. Bom, venho hoje mais uma vez defender a categoria profissional dos servidores públicos, agredida em sua honra, em alguns momentos, cuja ponta de linha sempre os servidores acabam arcando com os danos que são provocados pelas guerras e pelos conflitos políticos. A parte mais fraca dessa relação, eu sou conhecedor que, por infelicidade, muita infelicidade, o vereador Marcos Abdala acabou em um áudio particular que vazou nas redes sociais, tecendo alguns comentários que acabou agredindo e ofendendo aos servidores. Reconheço também que o vereador se desculpou, se retratou, foi ao sindicato, foi ao local do trabalho das pessoas, pediu desculpa e, como todo homem deve fazer quando erra, ele deve assumir realmente o erro e ter a plenitude de se desculpar. Porém, a questão, senhores vereadores, é bem mais ampla. Os ataques contra servidores públicos acontecem todos os dias. O exemplo recente, uma das servidoras dessa casa foi agredida por uma pessoa ainda em posse de autoridade, onde o senhor presidente usou dessa tribuna, usou da sua posição e agiu muito bem, e eu parabenizo por isso, como parabenizo a todos os demais vereadores. Que a funcionária Daniela. Temos outros casos que ocorreu recentemente, foi o caso do vereador Tozão, que também se desculpou, o próprio servidor entendeu que não caberia nenhum outro tipo de conflito, e isso se encerrou naquele episódio. Bom, existe uma história, né, na imprensa, por exemplo, lembrando aqui Jânio Quadro, Varre Varsourinha, Collor de Mello, Cocaça Marajá, e todo mundo batendo no servidor público. E são, logicamente, que eu disse, políticos carreiristas. Né? O servidor público foi escolhido como inimigo da implementação da política liberal no Brasil. O inimigo foi escolhido e vive dentro das repartições públicas. Aqui nesta casa, minha amiga Mônica, aos demais colegas, Fabrício, todos, fomos escolhidos como bode expiatório. Ali, as pessoas que circulam são colocadas sempre sob suspeição, culpando o servidor público pelas mazelas que ocorrem em toda a vida política. O que estamos fazendo? Culpando quem tem por obrigação fazer o trabalho social? Culpamos o servidor público quando deveríamos estar culpando lideranças mal colocadas e mal centradas? Os servidores que enfrentam situações adversas de trabalho não têm suas histórias contadas? Todos vocês percebem, em todo lugar, rádio, televisão, inúmeras redes sociais, se fomenta publicamente como algo de se desvencilhar, e por essa razão termina a reproduzir as narrativas de que o servidor público é um peso na administração, quando, na verdade, quem é um peso para o servidor público são as más administração. O servidor público precisa urgentemente construir sua narrativa de sobrevivência, em tempos sombrios, como nós vivemos hoje. Isso precisa afirmar o perigo, mostrar o perigo que a sociedade está passando, a sociedade está correndo, e das medidas para desmontar essa máquina de agressão. O serviço público é necessário para a sociedade. Nele se criam espaços de sobrevivência intelectual e, por razão, precisam de ser empoderados ao invés de serem fragilizados. Devemos ouvir o servidor público, deixá-lo assumir suas funções e realmente queremos melhorar nossa cidade, nosso estado
e a União. O SEMAI, uma autarquia municipal histórica com 49 anos de existência, sendo que Piracicaba tem água encanada há aproximadamente 130 anos, hoje 150 mil imóveis possuem ligação de água. Deste, 13 mil hoje estão sob a verificação de perdas, fraudes e até furto. Não existe e nunca existiu sabotagens dentro de nenhum órgão público de Piracicaba. Isso é uma falácia que acabou inspirando determinadas situações. As bombas d'água que estão em serviço hoje no sistema do SEMAI são aproximadamente 100 bombas. Nos sistemas de recalque, elevação, técnicos mecânicos do SEMAI mantêm a manutenção sistemática, periódica e contínua com reparos, substituição de rolamentos, mancal, motores e outros componentes necessários para o funcionamento desses equipamentos. Informo que nesses últimos 3 meses contados, apenas 2 casos de substituição de bombas ocorreram, sendo que, normalmente, sofrem as bombas mais antigas, as mais desgastadas. E jamais se paralisou o serviço público em razão de qualquer tipo de mal feito. Com isso, gostaria de deixar uma mensagem a todos os vereadores e para a população que a leitura dos hidrômetros, elas podem ser feitas pela própria população. É pegar um gabaritozinho, fazer a saída de água do mês e no final do mês ver a mesma coisa. E conferir com a conta d'água quando chega se a contagem foi feita corretamente. E se não foi, logicamente, fazer o processo junto ao SEMAI para que ocorra a repetição de indébito, a devolução daquilo que foi pago a mais, né, e se corrija. Ou ficar atento, porque no próximo mês pode ser cobrada aquela diferença, em razão da média que é lançada. Então, esses cuidados, eu acho que é necessário um trabalho de conscientização da população de Piracicaba. É necessário conscientização da população de Piracicaba, que dentro do SEMAI ela pode obter uma caixa d'água para poder pôr no seu imóvel. Às vezes, sem a caixa d'água, acabou a água, as pessoas ficam sem água porque não tem um reservatório. Esses reservatórios são feitos em 6 meses, a preço de custo muito baixo para toda a população. Então, há um serviço prestado pelos servidores do SEMAI, pelo SEMAI como instituição pública, ao qual nós defendemos, e defendemos isso, porque somos contra qualquer tipo de privatização, somos contra a terceirização, e entendemos que o servidor público é o agente capacitado para prestar serviço e tem responsabilidade para servir a população. Quando foge da mão dos servidores públicos, as questões de ataque, de aproveitamento e de se lesar o consumidor, o trabalhador e a população é patente. Isso acontece com todos os órgãos que visam lucro. Já as nossas instituições não visam lucro. Elas sobrevivem através de um serviço bem prestado, bem feito, preparado e altivo. Bom, com isso, também gostaria de deixar aqui uma mensagem a todos os vereadores para a população, de que há uma possibilidade, e acho que eu peço ao presidente do SEMAI que verifique as condições para que isso ocorra, é a criação de um aplicativo, tanto na internet como via celular, para que as pessoas vão lá, consultem a conta da água, costumeiramente, façam a emissão da segunda via, não precisa se dirigir a um órgão público para emissão de segunda via. Facilite a vida da população, olhe pelos servidores que estão lá trabalhando, não existe hora extra paga no SEMAI, foi cortado pelo Ministério Público. Até as férias, que antes a prefeitura ainda comprava, o SEMAI comprava uma parte das férias para que o trabalhador continuasse trabalhando, para não causar prejuízo à população, nem isso se compra mais. Os servidores se dedicam com tudo que podem, usando as ferramentas que têm. Antes de encerrar, presidente, eu sei que o tempo já está exíguo e meu tempo já está acabando, eu quero deixar para essa casa, como memória para reflexão, que o SEMAI é construído de homens, almas, sangue, água e canos. Estes canos foram desenterrados para substituição das redes antigas que existem na nossa cidade, que tem em torno de 130 anos. Isso estoura, uma hora estoura, é uma bomba andando. Não precisa de sabotagem. Só isso é o suficiente para a destruição, às vezes, da felicidade de uma família no final de semana.
e falta d'água é uma tragédia para quem tem filhos, para quem necessita da água, para doentes, para hospitais, creches, em todos os estabelecimentos. Os senhores sabem disso. Então eu deixo isso aqui para reflexão. O SEMAI é construído por homens, almas e encanamento. E esses servidores que estão do SEMAI, estão trabalhando, estão se dedicando até a última gota do seu sangue para atender nossa população. E a eles eu quero deixar aqui a minha gratidão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores.